Manda. Vai, César. Esse é o assunto de... Vamos lá. A pergunta foi relacionada à questão do contato com né, como é a experiência de cada participante aí em relação a essa comunicação com o eu superior, tendo a meditação como meio para se alcançar isso aí. Ademir, quer falar? Posso falar. Manda aí. Bom, eu acho que a tua pergunta tem que dividir em dois. Uma coisa é que são duas coisas que se interconectam, pensando nesse assunto. Uma coisa é a observação, sentido geral, tá bom? Outra é o eu superior. Eu não sei se eu sou bom de didática, porque como é que eu vou te dizer? Eu tenho uma tendência de, vamos supor assim, como é que eu posso explicar? Às vezes eu sou ruim de explicar porque eu costumo ir do generalizado para o caso particular, entendeu? Mas deixa eu ver uma coisa. O César, tu está querendo, digamos assim, a tua pergunta tem a ver mais com conceitos ou com técnicas, só para ver se de repente fica melhor de direcionar nossa conversa aqui com todo mundo. Porque cada um tem uma forma, né? O Anderson chamou a atenção para esse aspecto que foi interessante, né? A respeito da maneira, cada qual tem uma maneira de meditar. Então, eu estou buscando muita experiência pessoal, né? O caminho trilhado pela pessoa para se alcançar a comunicação com o eu superior e como se dá essa intimidade, né, no dia a dia. Porque tem gente que já tem uma percepção vibratória tão nítida que já deve estar se conectando ordinariamente, né, na vigília, né, sem precisar entrar em estados mais alterados de consciência, em alfa, em teta, entendeu? Estou entendendo melhor. Muito boa essa conversa mesmo. Olha, eu vou tentar falar um pouquinho do meu caso, então. Eu diria assim, como eu não sei até onde chega a nossa conversa, eu vou falar num termo corriqueiro. Todo mundo conhece o Google, não é verdade? Sim. Então, vamos dizer assim, a gente utiliza o Google para pesquisas. Então, eu vou dizer assim, uma coisa que eu vejo no eu superior a gente tem no eu superior o melhor tecnologia de Google que existe, porque qualquer pergunta que tu puder imaginar pode ser respondida por ele. Daí, então, bom, mas aí chega aquela questão, tá, mas aí como é que eu faço para receber essa resposta né? Aí que a porca torce o rabo. É assim que se dizia antigamente. Olha, no meu caso particular, na minha experiência particular, tem, digamos, duas situações. Uma é o dia a dia e outra é, como é que eu vou te dizer, técnicas específicas. No caso do dia a dia, é mais ou menos, eu vou tentar, vamos ver se eu começar a complicar muito, daí vocês me avisam e tentar falar de outro jeito. Eu acho que eu não sou bom de didática, por isso que eu estou alertando. Mas, digamos assim, é como, sabe quando eu vou inventar uma história, de repente eu consigo lembrar de um caso
fato, mas eu estou tentando inventar aqui uma historinha para depois, de repente, lembrar de algum fato. Vou te dizer assim, ó. Por exemplo, tu vai entrar numa rua, aí tu sente, pô, mas não era para mim entrar naquela rua, daí tu insiste, não importa como tu sentiu, entendeu? De alguma forma tu vê, não é para entrar naquela rua, mas tu insiste e entra, e daí acontece alguma porcaria ali, por exemplo, tá? Então eu vou dar agora um exemplo prático. A minha própria vida já foi salva por causa de uma situação dessas. Teve um dia que eu saí de casa e foi uma situação mais ou menos assim. Eu simplesmente, não foi quando eu acordei nem nada, mas a minha lembrança, assim, quando eu saí de casa, eu senti forte que eu tinha que prestar atenção na rua. Mas eu não sei nem de onde veio isso, entendeu? Simplesmente veio essa informação. Aí pô, mas não, que lógica tem isso, né? Mas tudo bem, né? Eu tenho que prestar atenção na rua. Deixa eu botar o vídeo aqui. Tem que prestar atenção na rua, né? Então, fui para o meu trabalho e tal, prestando atenção na rua e tal. Aí, na hora do almoço, olha só que coisa que... Ixi, acho que ele saiu sem querer. Essa fala dele, antes dele voltar, né? Essa fala dele me fez lembrar duas situações importantes. Uma é que essa conexão com o eu superior não se dá só através de meditação. É o melhor canal, claro, que é quando você silencia. Mas a intuição diz muito das mensagens que a gente recebe do eu superior. É isso que ele quer dizer, nesse lance de receber uma mensagem dizendo que era para ir por outro caminho, né? Ou estar em alerta para a rua. Me fez lembrar a minha experiência quando eu comecei, antes que ele volte e assim ele retorna a história dele. Quando eu comecei, o único meio que eu tinha de me aprofundar mais no conhecimento era lendo as canalizações direto e buscando o Google mesmo para estudar. E quanto mais eu ia estudando, né, lendo sobre isso e vendo as canalizações, sobretudo do Gabriel Relunar, quando os anjos falavam, é que eles diziam que as mensagens iam aparecer sutilmente na música, na TV, às vezes uma pena que cai do seu lado quer dizer uma proteção, que um anjo está ali perto. Você achar uma moeda quer dizer isso e tal. Então, eu fui prestando atenção mais aos sinais. E esse foi, por muito tempo, o meu maior canal de diálogo com os seres superiores. Foi através desses sinais que eles me mandavam no dia a dia, enquanto eu não tinha minhas experiências, né? Lari, é interessante você colocar isso, porque isso faz lembrar algo que a gente faz lembrar, não. A gente está falando da questão da sincronicidade, e isso é uma premissa assim surreal, e ao mesmo tempo real e necessária, que a gente tem que estar colocando. Porque qual o lance? Quando a gente acaba entrando num fluxo energético das frequências superiores, a gente acaba se alinhando a esses sinais, vamos dizer, né? A essas sincronicidades, horários iguais, exatamente pegando o gancho do Adeli. Tá entrando na rua e aí vem aquela vozinha que eu falei, né, no início. Rapaz, não vai ir, não vire ali, tá, não sei o que muita gente chama de intuição. Mas, na verdade, não é sua intuição. Pode ser várias coisas. Pode ser seu guia te guiando. Pode ser o seu próprio eu superior, que é onipresente, onipotente, onisciente. Então, o tempo não existe para eles, né? Para esses seres que vivem em outras dimensões, que são nossas mônadas, vamos falar, né? Então, eles sabem de tudo que vai acontecer, já que passado, presente e futuro não existe para eles. Então, quando a gente está alinhado realmente ao fluxo divino, quando a gente está alinhado
as frequências das hierarquias celestes, seja anjos, seja arcanjo, seja seus guias, seja os mestres anciões, não importa qual seja as frequências de altas vibrações, essas informações vêm, essas intuições vêm, essas mensagens vêm. E uma vez a gente atento sobre elas, mais coisas boas vão acontecer na nossa vida, né? Então, a meditação ajuda, de fato, a gente recalibrar a nossa frequência vibratória com as hierarquias celestes. Então, independente de credo, independente de estabilização, sei lá, de preconceito em si, a meditação, ela faz com que a gente entre realmente em um padrão vibratório superior e que as informações cheguem a nós com mais facilidade. Seria como se fosse uma ponte mais rápida do que uma ponte que estaria do outro lado, porque se ela realmente aproximasse, a gente poderia estar conseguindo isso com oração, com prece, mas a meditação parece que quebra os véus, né? E a gente fica mais próximo das hierarquias celestes. O Adeli voltou. Manda, Adeli. Ai, meu Deus do céu, contrafluxo. Olha, eu vou te dizer, participar desse seminário aqui dá contrafluxo, hein? Olha, vou te dizer que eu não estou, vou dizer para vocês que eu não estou 100% ainda curado da infecção urinária que aconteceu na outra ocasião, mas vamos levando, né? Você chegou um pouco, a gente estava falando isso, mas isso não foi ao ar, remete justamente sobre o papo que a gente teve na semana passada, sobre a autoproteção e o aumentar, né, do nosso potencial vibratório para estar sempre vibrando nas frequências maiores, porque assim, o momento que a gente está passando agora é um momento de tribulação, então os escuros estão trabalhando fielmente. E se a gente não tiver protegido, se a gente não tiver alinhado, a gente vai ter essas rebarbazinhas. Eu estou com uma crise de conjuntivite aqui surreal. Então, não é diferente também de você. Isso aqui tu é alquimista, né? Conhece a tecnologia plasma e... Vou trabalhar um pouquinho. Estou trabalhando, estou tomando o CO2, mas vamos acelerar esse processo. O César, ficou claro a história da onde eu parei? Continua, Dani. Tá, vou continuar então. Quer dizer, eu vou continuar, mas deixa eu tentar me lembrar onde é que eu parei agora. Mas na rua, na hora do almoço. Desligar melhor. Você estava falando sobre atenção. Ah, tá. Daí então eu saí de casa e aquela coisa assim, eu até nem sei explicar direito como é que vem a coisa. Como quer dizer, pensando agora melhor no assunto, para quem já teve experiência de receber informação em bloco, não vou dizer que é exatamente essa situação, entendeu? Mas foi mais ou menos assim. Não foi quando eu acordei, nem quando eu... Mas, tipo, quando eu comecei a pisar fora para ir trabalhar, me veio esse troço. E aí, bom, né? Daí eu já fui para o trabalho e tudo mais. Veio o negócio de prestar atenção na rua. Muito bem. Aí que... Não sei se na cidade de vocês tem aqueles guardinhas de trânsito. Sim, sim. Tem ou não? Sim, tem. Não. Onde tem guardinha de trânsito, de repente vai achar mais cômico que eu vou falar. Eu não moro mais em Porto Alegre, né? Eu moro em Taquari, mas em Porto Alegre tem a gente chama dos azuizinhos, que são os guardas de trânsito. Eu vou dizer para vocês que eu ia ser atropelado por um guarda de trânsito. Ah, meu Deus. Olha a situação. Então, é aquela coisa. Veio essa informação, eu comecei a cuidar. A rua, nunca parei para prestar atenção de, assim, aquela coisa, além do normal, não, tem que cuidar da rua. Mas veio aquilo, né? Então eu estava um pouquinho acima da média, digamos, de cuidar essa coisa em particular, olhar para a rua, né? Na hora do almoço, eu fui atravessar a Avenida Zenha
mas eu estava assim, a Avenida Zen tem uma parte assim que a calçada é como se tivesse, é difícil. Deixa eu ver uma coisa, tem um papel. Buraco, elevada, quebrada. Deixa eu ver, eu vou pegar um papel aqui, vou fazer um desenho. Ó, isso aqui é a calçada. Vou botar, digamos, onde eu estava. A bolinha sou eu. Então, eu estava, digamos assim, protegido por essa calçada e estava pertinho dessa. Aí, quando eu vejo, do nada, um carro simplesmente vem para cima de mim, assim, ó. Agora eu vou tentar desenhar mais ou menos como é que era a situação. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se dá. Então, o carro, tipo, é como se tivesse saído de uma pista e do Sim. nada, tipo, como se o cara tivesse cego. Foi na minha direção e daí eu dei um passo para trás, entendeu? E se eu não tivesse dado esse passo para trás, ele ia me juntar, entendeu? Caramba! Então, digamos assim, é uma situação, digamos, drástica, mas é bom para exemplificar uma situação prática de tipo, e se eu não tivesse ouvido? A intuição. Você não estava presente na hora, Dali, você tinha saído, mas eu acredito que o que eu coloquei aqui talvez ficou um pouco claro, mais claro para o pessoal. Essa questão da gente estar altamente sintonizado as hierarquias superiores, no caso, nossa mônada, né, o nosso eu superior, ele é onipresente, onipotente, onisciente, então não existe passado, presente e futuro para eles. Então, tudo que nos acontece no aqui e agora, eles têm essa consciência. Então, remete justamente ao que você colocou sobre as informações vindas de bloco, né? A informação chega porque, se nós somos fractais dessa própria mônada, nós estamos aqui para experienciar, melhorar os aspectos negativos dela própria, para que depois a gente volte, né, retorne à fonte, que é voltar diretamente à mônada, à fonte. Então, assim, as coisas que nos acontecem no aqui e agora, ela já sabe. Então, uma vez a gente sintonizada, né, exemplo, uma catástrofe dessa que ia acontecer contigo, um passinho atrás, se você tivesse dado um passinho à frente, a merda teria acontecido, e sabe lá o que é que poderia ter acontecido diretamente contigo, né? Se eu não tivesse com essa, digamos, atenção acima da média para a rua, eu não ia ter dado passo para trás. Essa que é a questão. Perfeito. Aumenta a concentração, aumenta a atenção física, a atenção espacial, né? A gente sai dessa questão de estar vendo à frente e pega o espaço todo com mais facilidade. Na verdade, a sensibilidade da gente fica mais aguçada. Me permita, pessoal. Manda essa. Veja só, o meu interesse mais específico, né, a respeito de digamos assim, uma vibração que você até mencionou logo no início, que seria uma vibração específica, diferenciada dos amparadores, dos mentores, etc., né? Então, a partir do momento que você aprofunda, né, a experiência da meditação, você consegue fazer essa distinção de quem é quem, e no seu caso, pelo que você colocou, você já consegue perceber o que seria uma vibração do eu superior, né? Sim, sim. Isso lhe dá uma condição de, na sua vigília, você sintonizar, né? Conseguir sintonizar com essa vibração e automaticamente você receber a informação que você está precisando naquele momento, né? Tem um livro chamado Profecia Celestina que trabalha com essa pegada que você colocou anteriormente, que é a questão da sincronicidade, né? Dos insights, dos 7 insights, né? Então, se tivéssemos, né, essa conexão constante com a nossa essência, né, com a nossa centelha, aí, com o nosso eu, a gente saberia qual o próximo passo devido, né? A gente teria a informação
da melhor decisão, da melhor tomada de decisão a ser feita em todos os aspectos de nossa vida, né? Eu, na época que eu estudei esse livro, eu ficava me perguntando, pô, eu não haveria nem necessidade do planejamento, porque você saberia para onde você está indo, qual a próxima informação importante, o que aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa tem para lhe falar naquele momento, entendeu? Significativo, que vai influenciar na sua próxima caminhada, no próximo ponto que você vai ter que chegar, entendeu? Então, onde é que eu quero chegar, na verdade? Eu tinha esse interesse em saber a experiência de cada um, saber como é que vocês chegaram a essa sintonização. Essa questão mais ampla dos outros contatos, que foi bem colocado por Andreas aí, a gente, a partir de um processo de sutilização, né, um processo de internalização e diminuição da frequência cerebral, a gente, a partir de alfa e de outras ondas mais baixas, a gente começa a acessar as zonas que entram em conexão com esses seres mais elevados. Isso é indiscutível. Agora, como orientador do dia a dia, principalmente nesse momento de transição, todo mundo está me ouvindo? Sim. Perfeito. Sim. Nesse momento da transição planetária, eu acho que o guia, né, principal da gente seria o nosso eu superior, né, porque temos desafios, né, que a gente talvez não tem a dimensão ainda de que a gente possa vir a passar, e acho que o eu superior é aquele que vai nos dizer o que a Deli colocou nesse momento aí, né? Ó, dê um passo atrás, né? No momento certo, entendeu? Eu acho que diga. Indiscutivelmente, você está pleno de razão e certeza baseada na minha visão. É o que eu sempre venho tentando colocar, né, expondo nos grupos e justamente aqui também. Nada contra a questão de religiosidade, cada um tem seu credo, cada um tem seu segmento ideológico, religioso, enfim. Mas o que eu sempre tento colocar é que você é seu próprio mestre, você tem seu próprio templo, você tem seu próprio guia e você tem seu próprio Deus, que é exatamente esse carinha aí, a mônada, uma consciência que é a consciência suprema, que nos orienta. Então, assim, é bacana, assim, a gente olhar as andanças dos outros avatares, como Buda, como Krishna, como o próprio Jesus Cristo, falando da nossa sociedade aqui ocidental. Todavia, nós próprios estamos aqui também para experienciar, nessa experiência densa, para aprender a espalhar o amor, espalhar a luz, espalhar exatamente essas perspectivas, porque nós somos seres de dimensões superiores, né? A gente veio espalhar justamente esses aprendizados que nós temos empiricamente dentro da gente sobre esse tempo do aqui e agora. Então, nós que estamos no caminho do despertamento, nós temos uma percepção diferenciada daqueles ditos normais. E é exatamente essa a missão que a gente tem que estabelecer. Como eu coloquei logo no início, nós temos que fazer alumiar, a gente tem que expandir ao máximo essa luz sobre aqueles que ainda dormem, para que a gente mude o consciente da grade planetária da Mãe Gaia. A gente veio para auxiliar a Gaia, a gente não pode esquecer dessa missão, a gente tem que estabelecer isso. Fazer uma colocação. Queria colocar aqui que se fosse fácil estar 100% do tempo sintonizado no eu superior, ninguém teria dúvidas. Perfeito. Como disse o meu amigo César, não precisaria nem planejar praticamente. Mas isso não é fácil. Isso faz parte do nosso aprendizado, ficar, digamos, o máximo de tempo possível nessa melhor conexão. É difícil. Isso aí é o nosso dia a dia, nossas práticas que vão fazer cada vez mais, digamos, mais tempo do dia essa conexão se manter, né? Mas, como posso dizer, se fosse
fácil, digamos assim, se manter conectado ao eu superior, não se precisaria pedir, por exemplo, o seguinte: pedir que tu está numa situação que tu está vendo que tu está sentindo que tu vai se sacrificar, tu não precisaria pedir o seguinte, que te fosse revelado, pelo menos em parte, do plano do alto, se para ti pelo menos saber que se tu tiver que te sacrificar, que não seja em vão. É. Sim, sim. Porque como somos ignorantes, né? A gente, por amor, ou, sei lá, qualquer motivo que seja, a gente pode se pôr em sacrifício, mas pode ser que por ignorância a gente esteja se sacrificando em vão. Aí que entra o negócio. Se nós tivéssemos, se fosse fácil ter essa conexão e tivéssemos essa conexão, a gente nunca, se fosse para entrar em sacrifício, nunca seria em vão, porque a gente ia saber onde está pisando. O nosso amigo, nosso super amigo, como é que se pronuncia? Yalcha? É assim? Yeshua, né? Yeshua. Ele sabia onde estava pisando, na verdade. Ele foi para o sacrifício, mas ele sabia, né? É verdade. As cartas de Sananda são boas para a gente trabalhar esse assunto aí, porque ele foi assim, a pessoa que teve a maestria em se conectar com o seu eu superior e mesmo assim experienciar a terceira dimensão, né? Na verdade, foi o único que conseguiu isso na plenitude, né? Porque, de fato, é muito difícil, todo mundo sabe, tanto que a gente está preso há milhões de anos nesse véu, né? Entra civilização por civilização e a gente continua presos, né? Nessa história. Isso é bacana colocar, Lari, e mais ou menos vou botar um pouquinho de lenha na fogueira, para a gente tentar decorrer sobre a perspectiva. A gente falou, a gente tem Jesus, porque nós somos ocidentais, né? A gente tem Jesus Sim. como avatar, o cara, né? Mas foi o cara mesmo. Mas existem outros caras em seus tempos, entendeu? Claro que sim, o Buda também é um grande exemplo, Sim. né? E eu ainda eu não vou trazer esse pensamento, mas eu vou deixar um pouquinho assim que vocês se perguntem, né? O Buda teve a época dele e o Jesus teve a época dele. Se você botar em perspectiva sobre a questão da mônada e seus fractais de alma, possa ser de fato que você pense, será que não tem nenhuma ligação entre Buda e Jesus? Será que não tem uma ligação entre Krishna, Buda e Jesus? Será que não tem uma ligação entre Moisés, Buda, Krishna? Enfim, o que eu quero deixar claro para vocês é a questão da percepção tridimensional do tempo, do passado, presente e futuro. Essa percepção só é para nossa mente tridimensional. Uma vez a gente multidimensional, a gente entende o tempo de outra forma, entende os fatos de outra forma e entende os eventos de outra forma, porque a gente pode acessar esses pedaços de tempo e a nossa consciência. O que movimenta, na verdade, é a consciência. Então, eu trouxe esse pedacinho só para que a gente faça perceber um pouco quem foi Jesus, quem foi Buda, quem foi Maomé, quem foi... E aí não foi um pouco mais fundo. Se a gente olhar o calendário cósmico, cada era existe um avatar. O Jesus foi o avatar da era de peixes. A gente está entrando agora na era de aquário, que vai ter um novo avatar, que segundo a Fraternidade Branca e algumas outras religiosidades dizem que é o Saint Germain. Só que já teve a era de Buda, já teve, enfim. É só uma coisa a mais para a gente pensar. Eu gostei dessas suas colocações, eu concordo em tudo. Eu estou lembrando de Jesus porque
tem as cartas, entendeu? Então tem um retorno para explicar como foi a experiência e como foi que ele alcançou essa conexão com o eu superior a partir dele mesmo falando, entendeu? Por isso que eu trouxe essa... Porque eu não sei ainda se tem carta de Buda, né? Nunca vi. Mas era essa questão que eu estava levantando. Mas eu concordo contigo aí. Bacana, bacana. Eu queria fazer uma pergunta. Opa. Manda, Joyce. Como é que a gente faz? Como é que assim identifica a diferença entre o eu superior e outras, assim, outros seres que quando Bacana. de medir a gente consegue acessar? Se alguém me permite, né, eu vou tentar explicar na minha visão, porque quando a gente fala de energias, é bem complicado, porque cada um é um poço de sensibilidade e as interpreta de uma determinada forma. Vou fazer só trazer um estribilhozinho aqui para a gente fazer esse pensamento. Sabe aquelas mensagens que a gente vê codificadas sobre, por exemplo, da grade da egrégora do Gabriel Raio Lunar, do Semente das Estrelas, quando vem aquelas atualizações diárias? Quando você pega aquelas atualizações que estão codificadas, o que a gente interpreta não é pelo mental, são vibrações. A mesma coisa é a canalização. Exemplo, um Arcanjo Miguel, por exemplo, está passando informação para um canal, um de nós aqui. Ele está passando a informação para todos os canais, mas as ideias, as informações, as vibrações que ele está lançando vai ser absorvida de acordo com o nível intelectual de cada canal. Então, vamos dizer, se Arcanjo Miguel fala assim, ou a consciência que está sendo manifestada, lançando a canalização naquele momento, vai falar sobre, sei lá, que amanhã vai acontecer alguma coisa, por exemplo, dependendo do grau de intelectualidade, de vibração do canal, a informação pode ser um pouco distorcida, porque as informações vêm em vibração, não vêm em fala, não vêm em linguagem. Compreende? É como se fosse pacotes de informação e cada um vai interpretando de uma maneira, né? Perfeito, Lara. Perfeito. Você foi no cerne. Exato, exato. E é nessa nuance que é difícil a gente estar tentando explicar algo que é tão particular para o geral. Porque se você não tiver a sua sensibilidade para entender que energia, que consciência é aquela que está chegando no seu campo vibracional, você pode estar caindo em uma armadilha às vezes, como aqueles que a gente sabe, né, que sempre estão apontando para a gente, que são os escuros. Então pode aparecer, vou trazer um caso aqui, no meu grupo, né, no grupo que eu gerencio e tal, tem uma amiga hoje, uma amiga muito, a gente conversa diariamente, ela estava canalizando uma entidade que ela achava que era Sananda, só que aí, enfim, eu fiz um trabalho em cima disso aí e tal, e a gente descobriu que não era nada disso, sacou? Então, ela piamente acreditava que ela estava canalizando Sananda e era um desses abustos, entendeu? Desses embustos. Então, assim, é muito particular, é muito difícil trazer essa precisão para você. Então, só você própria canalizando a sua própria centelha divina, entendendo como o seu campo vibratório, o seu campo emocional, o seu campo espiritual aflora e reage na presença dessas consciências. Então, é muito particular. Chegar para você e falar assim, é difícil, enfim. Eu queria falar sobre isso aí. A didática disso aí. Não entendi. Quer falar? Pode falar. Eu acho que até poderia dar algum exemplo didático disso aí. Eu queria falar. Acho que pode ser. Fala aí. Enquanto eu estou pensando no exemplo, ou alguém pensando aí, eu queria falar que como é tão sutil a experiência de conexão com o eu superior, às vezes gera dúvida. E esse lance de estar atento também é só com a prática que a gente vai adquirindo. Então, para além disso, e somado a isso, essa conexão, prestar atenção nos sinais é super importante. As horas repetidas vão te dizer que tu está no caminho certo, as mensagens que as outras pessoas falam, é um conjunto de mecanismos que eles usam para se conectar com a gente.
o ponto mais sutil é esse de ouvir o superior, porque como a gente está, né, em meio a essa tridimensionalidade aqui, né, às vezes a gente fica confuso. Será que eu estou tendo experiência mesmo? Será que eu fui mesmo nas naves? Será que esse sonho é verdade? Será que esse povo está ficando louco? Será que esses serás é que atrapalham a continuidade Conexões. dessas conexões e mais, né? E perceber com quem realmente você está lidando. Então, a prática e estar atento aos sinais, eu acho que é um dos pontos importantes aí para a gente avançar, né? É o orar e vigiar, né? Já dito na própria Bíblia, né? É. Se a gente não tiver atenção, não tiver a própria consciência da consciência em si mesmo, a consciência em si mesmada, a gente não consegue atingir muita coisa não, porque a gente não pode esquecer que nós temos o cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano é regido pelo ego. E é nas armadilhas do ego que a gente acaba entrando em confusão, né? Então, o apego à nossa centelha divina, ao nosso eu superior, tem que ser supremo. Agora vamos pensar aí no exemplo. A Dali botou um ponto legal aí. Oi. Como é que a gente pensa no exemplo para falar dessa confusão que acontece? Ou de como... Bom, primeiro eu precisaria da ajuda de vocês para uma pergunta. Já foi comentado no Whats ou aqui nas conferências aquele estado que tu simplesmente sabe. Tu não sabe porque tu sabe, mas tu sabe. Sim. Já foi comentado sobre isso ou não? Não, mas é isso também. Tem aquela certeza que você não sabe de onde vem. Gente, desculpa aqui rapidinho. Segura aí que já vai cair. Então, se cair, mas não vai tuitar de novo, não. Eu vou Por favor. A gente vai ser rápido. Continue, Adeli. Então, eu vou dar digamos, um exemplo que eu acho que deve ser comum para muita gente que participa do grupo. Sabe quando tu vai naqueles grupos de projeção astral e o pessoal fica, será que eu sonhei? Será que eu me projetei? Não sei o quê.